monótono. Tô aqui deitado no sofá. Não tem nada pra fazer. Tem sim. Descansar. Agora nesse momento deve ter pessoas aí se embriagando. Pessoas que acordaram talvez 5 horas da manhã estão aí embriagadas. Que não aproveitam um domingo em casa, não descansam. Aproveitem a vida, valorizem a vida. Descansem. Não estrague a sua saúde, a sua moral, a sua vida com bebida, com drogas, com cigarro. Eu vejo pessoas presas no vício do cigarro, que chego a chorar de dó daquelas pessoas aprisionadas. Não conseguem parar, não tem felicidade, não tem paz, não tem saúde. Elas procuram um refúgio, não buscam em Deus, buscam nas drogas. Eu vejo pessoas que perdem o domingo, deixam de estar com a família, deixam de estarem bem para irem se embriagar. Eu me lembro quando eu era um prisioneiro da bebida, quando eu não tinha inteligência. Eu perdia muitos e muitos domingos. Na hora dessa já estava, acho que embriagado já. E hoje eu fico pensando, vejo pessoas que se dizem inteligentes se acabando. Elas se alegram para beber e bebem para se alegrar. Eu também já fiz isso. Eu também já fui uma pessoa sem inteligência. E muitas das vezes a gente quer aconselhar as pessoas e elas ficam revoltadas, elas ficam com raiva. Chegam a dizer, você antes não bebia, você não fazia isso? Elas se esquecem de que quando a gente aconselha, é porque a gente não quer que aquelas pessoas passem pelas mesmas coisas que a gente passou. Como quem diz que a gente está vacinando aquelas pessoas. Eu digo para um rapaz que nunca bebeu e que não fuma, que não se droga, eu digo, nunca experimente essas porcarias. Porque se você juntar, vai dar um pacote só. Cigarro, bebida e drogas é a mesma coisa, não tem diferença. A diferença do cigarro para as drogas e a bebida é que a bebida e o cigarro você compra em qualquer lugar, praticamente em qualquer lugar. E as drogas não é muito fácil de comprar, mas que causam o mesmo efeito. Já vi pessoas dizer, mas eu fumo e não prejudico ninguém. É mentira. O fedor do cigarro a gente sente de longe. Quando eu sinto aquele fedor em determinado lugar, eu me sinto mal. Se o sujeito acender um cigarro do outro lado da rua, eu já sinto aquele mal-estar. E pessoas que não fumam, é como se fumasse, se elas estiverem perto de um fumante, porque elas vão absorver aquela substância nociva ao organismo, nociva à saúde. Eu mostrei uma pessoa doente, problema de circulação, com gangrena. Eu disse, olha aqui na carteira de cigarro, olha aqui de lado aqui, olha, vem ver aqui. Uma foto de alguém com a mesma doença, né, com a perna de gangrena, né? Ele, não quero ver isso, não quero ver isso. Você não está fumando, filho, você tem que ver, é o que causa. O que está causando a sua enfermidade é isso aí, ó, é o cigarro.
Você tem que ver para você parar. Não, não quero ver não. E acendendo o cigarro. Elas não querem escutar. Você chega para uma pessoa, meu tio, minha tia, pare de fumar. Meu irmão, minha irmã, pare de fumar. Meu pai, pare de fumar. Você chega para aquela pessoa e fala, amigo, colega, pare de fumar. E aquela pessoa fica revoltada, fica com raiva, porque ela não quer aceitar o conselho. Pessoas já tiveram AVC, pessoas já tiveram princípio de infarto e continuam fumando. Pessoas que têm a saúde comprometida e continuam bebendo. Pessoas que já foram até presas, que já apanharam, que já sofreram, que já fizeram as pessoas sofrerem da família e continuam se drogando. Mas elas não querem reconhecer. Quando eu olho para o meu passado e eu olho para o meu futuro, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso na minha vida, de onde Ele me tirou. E eu chego para as pessoas e vou aconselhar e as pessoas ficam com raiva, porque começam a lembrar o passado. Agora quer ser melhor do que a gente. Ah, agora é isso, tu também não erra. Mas existe uma diferença quando você conhece, quando você se arrepende, quando você reconhece a soberania de Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar, mesmo você sendo uma pessoa cheia de falhas. Então você começa a reconhecer os seus erros e você procura andar no que é certo, fazer o que é certo. Tem muita gente que diz, eu não faço mal a ninguém. Engana-se. Eu estava em um determinado lugar, na presença de uma pessoa. Eu contei, eu fiz uma análise da hora que essa pessoa começou a fumar. Eu cheguei, essa pessoa acendeu um cigarro. Era 10 horas da manhã. 11, 12, 1 e meia hora. De 10 em 10 minutos, praticamente essa pessoa estava acendendo um cigarro. Isso foi durante o dia todo. Até 8 horas da noite, praticamente. Essa pessoa ia e vinha. Acendia na cozinha, acendia na sala, acendia no quarto, acendia no jardim, acendia no cigarro, no quintal. Agora eu ri, acendia no cigarro. Ô maldito cigarro. O cigarro realmente não faz mal a ninguém. Se ele tá na caixinha dele lá, ele tá lá sem ninguém acender e botar na boca para fumar, ele não vai fazer mal a ninguém, não. Mas a partir do momento que o sujeito pega aquele dali, acende e começa a fumar, ele vai fazer mal à saúde dele, às pessoas que estiverem de lado dele. O problema do fumante é que ele é egoísta. Ele quer fumar e quer que as pessoas também participem, quer que as pessoas respirem. Mas quando a gente analisa no contexto bíblico, espiritual, lá no Evangelho, João capítulo 8, versículo 32, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36 fala, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pessoa que tem um vício, seja lá do cigarro, da bebida, das drogas, da mentira, ou seja lá o vício que ela tem, ela é uma pessoa presa espiritualmente, é uma prisão espiritual, porque ela não consegue controlar. Uma pessoa que fuma não consegue parar de fumar, nem uma pessoa que bebe. Ela pode até conseguir, mas é muito difícil. Por quê? Porque a prisão é espiritual. Elas não compreendem que aqui na mente... Eu vi
uma reportagem de um homem, um turco. Ele fez tipo uma gaiola na cabeça dele, com a grade, e a mulher é quem tinha o cadeado, para que ele não fumasse. Ele botou um cadeado, tampou uma gaiola na cabeça. Que coisa, né? Não consegue controlar. Eu me lembro uma vez, eu estava em um lugar, fui lá no Catolé, faz tempo, e o rapaz olhou para mim e disse: pastor, eu digo: pois não, querido. Estava ministrando a palavra lá naquele lugar, havia ajudado uma senhora a fazer a mudança, né? Ela foi ameaçada pelo dono do lugar lá e ela pediu um apoio, né? E a gente foi lá ajudar essa mulher. E até ajudei a pegar alguns destroços. E tinha um rapaz lá na entrada, um rapaz alto, com cigarro na mão, e disse: o que é que eu faço para parar de fumar? Aí eu olhei para ele assim e disse: me ensina uma oração, pastor. Aí eu olhei para ele e disse: eu digo: não precisa oração não, uma coisa simples. Aí peguei o cigarro na mão dele e fiz menção de jogar. Ele quase que dava em mim. Eu disse: tenha calma, olha só. Isso é um objeto feito pela mão dos homens, não é isso? E você, o rapaz dessa altura, maior do que eu, ser dominado por um objeto é ruim, porque a prisão é espiritual. Quem liberta você dessa prisão é Jesus Cristo. Aí você tem que reconhecer Ele como Senhor e Salvador e orar a Ele, pedir: Senhor Jesus, me liberta. Que aí, e você tem que querer. Você tem que querer ser liberto. Ele ficou olhando para mim desconfiado. Eu disse: a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente tem um vício é reconhecer. E a segunda coisa é a gente criar vergonha na cara. E buscar ajuda em Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Se Deus for o primeiro lugar na sua vida, você não vai precisar de bebida. Você não vai precisar de cigarro nem de drogas. Eu não vejo diferença de um cara que bebe para um cara que fuma, um cara que se droga. Para mim é a mesma coisa. São drogados do mesmo jeito. Mas o cigarro só faz mal a pessoa. Mentira. O cigarro ele faz mal ao ambiente porque fede. Ele faz mal às pessoas que estão de lado porque estão inalando, estão respirando aquele cheiro horrível, aquelas substâncias que causam doenças. Aí vem o sujeito que bebe, ele começa a ouvir uma música e começa a aumentar o som da música, porque parece que todo bêbado é surdo. Ele pede um reflexo e tem que aumentar o som, e começa a incomodar a vizinhança, começa a falar alto, começa a conversar besteira. E sem falar o depois, né? Vem depois a ressaca, vem depois, com o tempo, né? Ele pode até causar um acidente. E principalmente no futuro, né? Ele vai ter diabetes, ele vai ter pressão alta, ele vai ter problema no fígado, rins. A droga nem se fala, né? Juntando tudo é um pacote só. Mas a nossa vida é tão maravilhosa. Por que as pessoas não param e refletem? Esse maldito vírus que tem assolado aí o mundo. Quantas pessoas não têm morrido? Mas as pessoas ainda continuam se drogando, continuam se embriagando. Tem gente que não está nem aí, porque não valorizam a vida. E muitas pessoas que valorizam a vida estão perecendo por causa de um maldito vírus. E ninguém sabe se foi o próprio ser humano maligno que produziu, né? Ou seja, fez com que o bicho tornasse mutante para ganhar financeiramente,
Alguns já até dizem que é o controle populacional, a redução da população mundial. Eu não sei de onde vem esse maldito vírus. Se foi Deus que permitiu, se foi Deus que mandou, se foi o homem maldoso, maligno, satânico que fez. Mas uma coisa eu sei, que nós temos que colocar nossa confiança em Deus, confiarmos em Deus e amarmos e buscarmos ser os melhores. Se você tem esse vício maldito do cigarro, se você tem esse vício maldito da bebida, se você tem esse vício maldito das drogas, largue esses vícios malditos, valorize a sua vida. A sua vida é o bem mais precioso que você tem. Eu me lembro de um jovem. Ele olhou para mim e disse: o que é que eu faço para parar de beber? Eu disse: creia em Deus. Eu creio em Deus. Eu digo: olhe para sua família. Você ama a sua família? Ama, então coloque em primeiro lugar. Porque aquilo que estiver em primeiro lugar na sua vida é aquilo que verdadeiramente vai importar. Seja lá qual for o vício que você tem, se você colocar Deus, a sua família, em primeiro lugar, você vai poder parar daquele vício, você vai se livrar daquele vício. Porque aquilo que você ama está em primeiro lugar. Se você não conseguir se livrar, é porque aquilo está em primeiro lugar na sua vida. Vai ser o seu Deus. Vai ser tudo aquilo que você ama. Vai ser tudo aquilo que você quer realmente. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele diz: eu ponho diante de ti as bênçãos e as maldições. E Deus diz: escolha as bênçãos. Você é quem escolhe vida ou morte, liberdade ou prisão. Livre-se. Se você tem um vício, o primeiro passo a se livrar dele é reconhecer que você tem um vício, que precisa de ajuda. Quando você reconhece e você busca ajuda, aí você consegue se livrar. Porque a pessoa mais interessada tem que ser você. Eu posso passar o dia todo te aconselhando que o cigarro é uma maldição, é uma porcaria, que a bebida é outra porcaria, a droga nem se fala. E se você não quiser, não reconhecer, vai entrar em um vídeo e sair em outro, e você não vai estar nem aí. Pelo contrário, vai se zangar comigo. Graça e paz. Um domingo abençoado.